perto do Monte de Hebrom. Esse texto, irmãos, ele é mais do que um relato sobre o estado ou uma história de Davi. Esse texto é um reflexo do comportamento humano. Esse texto é uma ilustração de como é o homem na sua essência, no seu comportamento, nas suas atividades. De como o homem pode ser arrogante e ingrato. De como o homem ele pode agir de forma impulsiva no calor das emoções. E esse texto também é um reflexo da necessidade de um intercessor que saiba agir com prudência em momentos de conflito. Além disso, irmãos, esse texto ele pode relatar e ilustrar a reação, ou melhor, a condição humana diante de Deus. Nabal, ele pode ser considerado, na verdade, ele é um homem tolo, arrogante, que rejeita a graça, mas também ele representa toda a humanidade decaída e afastada de Deus. Davi, o servo impetuoso, que quase comete um erro, ele também pode representar aqui a figura da ira justa de Deus contra o pecador. E Abigail, que é uma mulher sábia, prudente e intercessora, mas também ela aqui representa um tipo de Cristo, que se coloca entre o juízo e o pecador e assume a culpa no lugar do outro. Dito isso, irmãos, eu quero meditar com os irmãos sobre o seguinte título: o tolo, o impulsivo e o intercessor, e vermos com a graça de Deus quais lições nós podemos extrair para as nossas vidas. A primeira consideração a se fazer é que o tolo, ele desdenha da bondade. Eu tive, como o texto é um tanto quanto extenso, eu fiz a divisão dele em 3 partes. O versículo 2 ao 11 vai mostrar justamente essa relação de Davi com Nabal. Mas o verso que eu quero destacar é o verso 10 e 11, que diz assim: Respondeu Nabal aos moços de Davi e disse: Quem é Davi e quem é o filho de Jessé? Muitos são hoje em dia os servos que fogem ao seu senhor. Tomarei, pois, eu o meu pão e a minha água e de carne das minhas reses, que degolei para os meus tosqueadores, e daria a homens que eu não sei de onde vêm? Nós vimos aqui algumas características desse homem, irmãos. Nabal, ele é um homem rico. Diz o texto logo no início que ele tinha 3.000 ovelhas, 1.000 cabras, mas ele possuía um caráter que era o retrato fiel do significado do seu nome. O texto no original vai se referir à tradução de Nabal como um homem louco, um homem insensato, um homem tolo. Ele faz jus exatamente a esse nome. Ele é rico, mas é mesquinho. Ele é poderoso, mas é ingrato. Casado com uma mulher sábia, mas que não a escuta. Um homem duro e maligno em todo o seu trato. A Bíblia diz que Nabal ele era da casa de Calebe. Nós vamos recordar que Calebe foi um dos espias fiéis enviados por Moisés à terra de Canaã, um servo temente a Deus. Mas, de fato, o fato de Nabal ser da casa de Calebe, irmãos, não garantiu a ele mesmo o caráter e a salvação daquele homem. Isso é uma advertência, uma observação que o texto nos faz, pelo fato de Calebe ser um referencial dentro desse lar, dessa casa. Isso não indica que a sua descendência ela também seguiria os seus passos. O que eu quero destacar é que não é a salvação, a fé verdadeira, a fé genuína, ela não é adquirida através da herança genética. A fé verdadeira, a fé genuína não é conquistada através de uma documentação. Não é porque você é crente que seu filho também será crente e terá fé em Deus. Não é porque meu pai foi crente que eu também terei a mesma fé. Essa descendência, essa herança, ela não é conquistada de forma genética. Calebe foi um homem de fé exemplar. Contudo, a sua descendência, como de Nabal, não foi firmemente discipulada e não experimentou a regeneração. Como eu falei, irmãos, isso mostra que a fé não é transmitida por uma herança genética, mas por evangelização, oração e persistente dos pais e dos familiares com os jovens, com os adolescentes, com as crianças. Não à toa, o presbítero Manuel, pastor Paulo, sempre bate nessa tecla dizendo que a responsabilidade dos pais, dos responsáveis, não da igreja em si, ou do departamento infantil, pregar a palavra para os seus filhos, pregar a palavra para as crianças.
A Bíblia vai dizer que não existe momento, ou melhor, não existe um momento que nós não devamos deixar de falar da palavra de Deus para os nossos filhos. É deitado, é caminhando, é levantando, nós devemos assim inculcar. Os pais não podem assumir que seus filhos já são do Senhor por estarem na igreja. É necessário pregar, corrigir, orar e viver o evangelho em casa. A cultura cristã, ela não salva, mas Cristo, ele tem esse poder para salvar. Durante a tosquia, é um período festivo, Davi educadamente envia mensageiros com uma saudação de paz, recordando a Nabal que seus homens foram como um muro de proteção enquanto os seus servos trabalhavam no campo. Era justo, era até esperado que ele obtivesse algum tipo de reconhecimento. Mas Nabal responde com desprezo e insulto. Quem é Davi e quem é o filho de Jessé? A indiferença e a ingratidão, irmãos, de Nabal com Davi é uma lembrança para nós que o mundo não é um mar de rosas, não é um lugar de fantasias e que o mundo não é justo, que nós não podemos esperar nada de bom vindo da parte dele. Nós podemos ser os melhores profissionais, os mais comprometidos, fazermos até além daquilo que a nossa função exige. E ao invés de recebermos um parabéns, um reconhecimento, uma promoção, recebemos indiferença, recebemos humilhação. Nós podemos ser os melhores vizinhos, os mais respeitáveis, os mais atenciosos, os mais bondosos, os mais hospitaleiros, e ainda assim podemos receber em troca desrespeito e ingratidão. Esse é o reflexo do homem tolo. Esse é o reflexo do homem que não tem bom senso. Como diz a palavra de Deus em Provérbios 18:2, ao tolo não interessa o entendimento, mas só expor os seus pensamentos. Esse é Nabal. Mas Nabal também, irmãos, ele pode representar uma humanidade sem Deus. Nabal representa o mundo em seu estado de rebeldia e de insensatez. Um mundo que rejeita o Filho de Deus, que menospreza a mensagem do Evangelho, que responde com zombaria ao chamado ao arrependimento. É o retrato de uma sociedade que confia na sua riqueza, que despreza a graça e se recusa a reconhecer a sua necessidade de um genuíno Salvador. Assim como o juiz iníquo que Jesus conta na parábola de Lucas, no capítulo 18, Nabal não teme a Deus nem respeita os homens. Ele é como um homem também que tem uma grande colheita, destruiu seus celeiros e reconstruiu maiores. Ele vive como se sua segurança estivesse em riqueza, sem perceber que a sua alma está em perigo. Sua insensatez o iria levar à morte. Diz Romanos 1:21, porquanto, tendo conhecimento de Deus, não glorificam como Deus, nem lhe deram graças, antes se tornaram nulos em seus próprios raciocínios, obscurecendo-se-lhes o coração insensato. E a observação para nós, irmãos, para que nós tenhamos cuidado, para que mesmo dentro da igreja, nós não agirmos como Nabal, desprezar os conselhos, rejeitar a gratidão, resistir ao que Deus está fazendo por nós através do nosso próximo, através do nosso irmão. Que Deus nos livre de ter esse espírito, esse comportamento de tolo como teve Nabal. O segundo personagem, representado aqui por Davi, eu destaquei como o servo impetuoso, o servo impulsivo, dominado pela ira. Nós vamos ver isso nos versos 12 ao 22, mas eu quero destacar justamente o verso 13, em que Davi, ao receber a notícia dos seus emissários, diz o seguinte: pelo que disse Davi aos seus homens, cada um cinja a sua espada, e cada um cingiu a sua espada, e também Davi a sua. Subiram após Davi uns 400 homens, e 200 ficaram com a bagagem. Ao ouvir a ofensa, Davi reage com fúria. Ele que dias antes havia poupado Saul por temor ao Senhor, agora quer derramar sangue por uma afronta pessoal. Se nós voltarmos ao capítulo 24, irmãos, nós vamos ver a experiência de Davi com Saul, seu perseguidor implacável. Saul, nessa perseguição, nos desertos, nas vales, nas montanhas, para e vai para uma caverna fazer suas necessidades. E é justamente nessa caverna que Davi está escondido.
Os homens de Davi, ao ver aquela situação,